Revelação, a livre comunicação de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a série sobre revelação. E chegamos então à primeira das 15 teses que vamos avaliar nesta série a respeito da natureza da revelação divina a partir do livro Deus, Revelação e Autoridade, volume 2 de Carl Henry, ok? Então vamos lá, sem maiores delongas, para a primeira das 15 teses, onde ele diz o seguinte: a revelação é um ato da iniciativa divina. É a livre comunicação de Deus, por meio da qual ele próprio transforma sua privacidade pessoal em uma manifestação deliberada de sua realidade. Nesta frase estão contidas polêmicas infinitas, é importante que a gente identifique isso. Primeiro de tudo, entra a questão da existência de Deus. Esta sempre será a polêmica subjacente a qualquer tema a respeito da revelação divina, porque naturalmente ela pressupõe a existência de Deus. Mas além desta polêmica, existe a polêmica da iniciativa divina, né? Que inclusive é uma questão interessante. Se Deus não se dá a conhecer, se torna impossível conhecê-lo. Inclusive pela diferença qualitativa entre Criador e criatura, certo? O Criador tem determinada natureza, determinada esfera de existência, determinados atributos e etc., que não são acessíveis à criatura de si mesma e por si mesma, em termos de intuição, muito menos em termos de você conseguir ver, apalpar, escrutinar e etc. Deus consegue fazer isso com a gente de forma perfeita, a gente não consegue fazer isso com ele de jeito nenhum, a não ser que ele, em alguma medida, tome alguma iniciativa para diminuir esta barreira ou este abismo entre ele, Criador, e as criaturas, né? Então, revelação é uma postura de iniciativa divina. O homem não obriga Deus a fazer nada e o homem não se eleva acima de si mesmo para entender algo que está acima de si mesmo. É Deus que se abaixa, vamos pensar assim, né? Pelo menos em certo sentido. É Deus que toma uma iniciativa. E que iniciativa é essa? Esta iniciativa é descrita pelo Carl Henry como uma livre comunicação. Naturalmente aqui já está toda a polêmica de como que como que o Criador infinitamente superior consegue se comunicar com a criatura infinitamente inferior. E isso em todos os sentidos, em termos de natureza e a gente poderia dizer assim, em termos de linguagem, né? Qual é a língua que Deus fala para se comunicar com o homem, né? Como é que eu me comunico com o meu cachorro, né? E mesmo entre eu e o meu cachorro existe um gap menor do que entre Deus e nós, né? Deus e a criação. De maneira que é uma questão interessante, assim, que na verdade, inclusive entra aqui em umas discussões e algumas questões sobre a própria natureza de Deus, né? Deus pensar assim, uma entidade de tal natureza que tem capacidade de se comunicar, inclusive com as criaturas que estão, vamos pensar assim, numa ordem de natureza e magnitude e etc., numa escala absolutamente inferior a dele, Deus. O que também não quer dizer nada em termos assim evolucionistas, tá? Deus existe por si mesmo, não veio a se tornar aquilo que é. Pelo menos, naturalmente, também esse é um dos pressupostos a respeito de Deus, dos pressupostos judaicos cristãos. Então esse é um ponto interessante. Então, quando a gente fala assim que, por exemplo, que Deus é acima do homem, não é porque Deus evoluiu mais do que o homem, é porque Deus é criador e a gente é criatura, né? Então é extremamente interessante pensar nas dificuldades técnicas que Deus enfrentou para se comunicar com o ser inferior, né? Imagine que meu cachorro não conseguisse me ver, por exemplo, e ainda assim eu tivesse que me comunicar com ele. Que tipo de inteligência eu precisaria ter para conseguir me comunicar com ele de forma que ele entendesse e obedecesse comandos
comandos, ou enfim, seguisse as minhas direções para que ele encontrasse a ração dele, a água dele, a comida dele, a sobrevivência dele, por exemplo. E etc. E naturalmente dando um exemplo bem pequeno em relação a uma questão que, se você for começar a vislumbrar, é absolutamente gigantesca e enorme, que tem que ver com a forma como Deus guia todas as coisas, né? Porque aí também a gente está se afastando do pressuposto do deísmo, que Deus deu o start na existência e deixou esse treco ao seu próprio gerenciamento e etc, né? Não Deus mais gerencia as coisas, mas as coisas que existem gerenciam a elas mesmas. Mas se Deus tem que guiar as coisas estando presente e etc, e como é que ele se comunica, como é que ele guia, como é que ele fala, como é que ele, né, se revela? E aí tem todas as polêmicas interessantes a respeito da questão. Agora, também existem algumas coisas legais aqui, que é a questão da privacidade pessoal de Deus, que se torna manifestação deliberada da sua realidade. Primeiro que já tem toda a polêmica sobre Deus ser um ser pessoal, né? Que inclusive é uma polêmica porque dentro do pensamento judaico-cristão isso é fato consumado, é pressuposto básico, mas em outras tradições Deus é visto mais como uma força ou energia impessoal, né? Inclusive essa é uma das grandes divisões religiosas, né? Se o seu Deus é uma pessoa ou se o seu Deus é uma força ou energia. Essa é uma das grandes divisões entre as religiões mundiais, tá bem? No nosso caso, como cremos que Deus é uma pessoa, a revelação é o quê? É a transformação da privacidade pessoal dele em manifestação de algo que pode ser agora escrutinado, ou visto, ou analisado. É uma manifestação deliberada da realidade de Deus. Então, por exemplo, vamos pensar que está todo mundo aqui no mundo vivendo como se Deus não existisse. Deus aparece no céu e diz, amai-vos uns aos outros. E a partir de agora, ele se revela, tá? Ele transforma a privacidade dele. Ele estava aqui o tempo todo vendo que a gente não se ama. Aí ele se manifesta de forma visível para todo mundo, vamos pensar uma hipótese desse tipo, e agora ele transforma a sua realidade em algo deliberadamente manifestado, certo? É isso. Então, dentro desta frase aqui, a gente já vê que existem polêmicas infinitas a respeito da questão aqui. Eu unicamente apontei algumas delas, as principais delas, de forma muito superficial. Então você pode ter certeza que tudo que a gente vai falar nessa série tem implicações e polêmicas nível hard, absolutamente gigantescas as questões aqui. Mas acho que vale a pena a gente pelo menos começar a vislumbrar essas questões, até para a gente começar a entender por que o mundo da teologia é tão complicado, né? Em inúmeras áreas e inúmeras questões e tantas divisões e tantos bons e maus usos políticos, econômicos e sociais da religião ou da própria revelação, porque tudo é muito amplo e de implicações muito graves, né? Aí, para explicar este tópico, o Carl Henry diz o seguinte: todas as afirmações puramente humanas sobre Deus se enroscam em um ponto de interrogação. Não somos capazes de espiar os segredos de Deus por meio da nossa curiosidade intrusiva. Nem mesmo os teólogos de uma era tecnológica, nem mesmo os americanos que foram capazes de sondar a superfície da Lua, têm um radar especial para sondar os mistérios do ser e do agir de Deus. Fora da iniciativa divina, os atos divinos e da revelação de Deus, não há nenhuma base segura para se falar de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 11. Se temos alguma permissão para falar qualquer coisa sobre o Deus vivo, é somente por causa da iniciativa e da revelação de Deus. Somente a manifestação de Deus pode transformar nossas hesitantes perguntas sobre a realidade fundamental em exclamações confiantes. Você percebe aqui a polêmica bem construída, né? Tudo que a gente possa falar por nós mesmos vai estar envolto em dúvidas e interrogações e questionamentos políticos, aliás, e questionamentos polêmicos entre nós.
e implicações políticas também, porque na verdade a gente vai começar a falar sobre Deus para justificar as nossas crenças e as nossas atitudes. E daqui a pouco isso vai ter implicações sociais graves e que vão desembocar em toda uma questão bastante complexa. Inclusive é por isso que muitas vezes o fenômeno, por exemplo, do ateísmo é muito mais uma descrença no que os homens falam a respeito de Deus do que no conceito de Deus em si. Filosoficamente falando, é muito difícil você escapar da premissa de que existe um ser necessário para dar o start à existência de todas as coisas. Cientificamente falando, nada vem do nada, de maneira que se o universo veio a existir, ele tem uma causa. E naturalmente, esta causa, ela pode ser, vamos pensar assim, designada como Deus, ainda que possa se discutir de onde que vem ou se não vem, e como que vem, o que é e o que não é. Então, de forma filosófica e científica, o conceito de Deus não é tão complicado assim. Entretanto, em termos de como que esse conceito é usado na prática e na realidade das relações humanas, é que torna a questão verdadeiramente polêmica. E muitos ateus o são por não acreditarem nos homens, e não, de fato, por alguma deficiência no conceito de Deus em si. Tá bom? Isso é importante de entender. Aí ele diz assim, nós não somos capazes de espiar Deus, de pegar os seus segredos, nem pela nossa curiosidade, nem pela nossa racionalidade, nem pelos nossos brinquedos tecnológicos. Não existe como a gente ter acesso a Deus fora da revelação de Deus. Se Deus não se revela, ninguém sabe nada a respeito dele. Esse é um ponto importante. E é por isso que a tese da revelação divina é tão polêmica. Deus se revelou na Bíblia, ou no Alcorão, ou nos Vedas, ou no Bhagavad Gita lá do pessoal, ou no I Ching, ou entre os índios, ou entre o pessoal lá da Polinésia, ou entre lá, sei lá que tribo, não sei lá quando que viveu. Inclusive, os ateus eles gostam, inclusive, de tornar complexa a questão em torno desse tipo de coisa. Por que crer na revelação cristã ou judaica e não em tantas outras? E de fato não é simples responder a estas questões dentro das discussões humanas, porque as discussões humanas não têm fim. Então tudo isso é muito complicado, né? É muito interessante da gente pensar. Seja como for, é importante a gente entender essa complexidade e, biblicamente falando, a gente inclusive já diz que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então falar sobre Deus não pode ser uma mera imaginação, não pode ser uma mera impressão, não pode ser um mero desejo particular do ser humano. Não, eu vou imaginar um Deus aqui que eu quero que ele seja de tal e tal forma. Tudo bem, você tem direito de imaginar o Deus do jeito que você quiser, mas como que Deus, aquele que criou o universo, aquele que rege todas as coisas, aquele que conhece todos os segredos e etc., como é que ele é de verdade, é insondável e nós não podemos atingir esse conhecimento por nós mesmos. Se ele não revelar alguma coisa a esse respeito, a gente não vai saber nada a esse respeito. E isso mantém a nossa humildade diante do conceito Deus, né? Isso é importante. Então, se a gente pode falar nesse assunto, se a gente está aqui discutindo sobre isso ou falando sobre isso, é porque, de alguma maneira, a gente entende que houve uma iniciativa divina e uma revelação divina e é a partir dela que a gente raciocina, que a gente estuda, que a gente tenta depreender dali princípios filosóficos, científicos e psicológicos e emocionais, espirituais para a nossa própria relação com Deus e uns com os outros, como que isso afeta a nossa vida sim ou não, nossa vida intelectual, nossa vida emocional, nossa vida familiar, nossa vida na igreja, nossa vida fora da igreja, e tudo é muito amplo e muito interessante. E ele termina esta tese dizendo o seguinte: os seres humanos conhecem somente o que Deus escolheu revelar. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. A revelação sempre é a comunicação de Deus. Nas palavras de João Batista, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ninguém tem revelação se Deus não deu revelação. Naturalmente, a gente pode pensar na natureza da revelação bíblica em comparação com as demais revelações. Podemos falar em revelação natural, podemos falar em revelação espiritual. Por exemplo, né, os livros sagrados aí dos povos que já citei. Será que tem alguma revelação divina no meio dessas coisas todas? Será que tem alguma revelação divina no meio da filosofia, no meio da ciência, no meio da forma como a gente
pode ver por nós mesmos as coisas? Aliás, porque a gente existe como criaturas de Deus, o que a gente crê já não está imbuído de toda essa estrutura de uma relação com Deus. Então, por exemplo, o homem que explora os segredos da natureza, não está explorando a revelação de Deus também? Tudo isso é muito legal, muito interessante, e a gente percebe que vai dar pano para manga a gente parar para pensar em tais e tais questões. Nós temos o que Deus nos deu, e que bom que Deus nos deu alguma coisa a respeito de revelação sobre si mesmo, não é verdade?